em prematuros e amamentação. Fica ainda mais complicado, não é mesmo? Mas para ajudar a entender e facilitar esse momento da amamentação, eu tenho a Andressa, da Via Lac. Bem-vinda novamente. Obrigada. Andressa é enfermeira, trabalhou dentro de uma UTI neonatal, viu de perto como é que funciona todo esse processo, né, Andressa? E eu queria que tu nos contasse um pouquinho do que tu viu lá dentro e que te motivou a criar uma empresa justamente para ajudar essas mães nesse período tão difícil que é amamentar um prematuro. Então, na UTI eu via muito a questão da necessidade de tirar leite, porque tem uma rotina a cada 3 horas. Então, a cada 3 horas o bebê vai precisar receber leite. E quanto antes a mãe de prematuro começar a estimular, antes vai começar a produzir um colostro, depois o leite para o bebê. E é muito importante essa questão de ter o estímulo, né? E não só eu como enfermeira na UTI, toda a equipe estimulava, vamos, né, mãe, olha só, tem que amamentar. Porque às vezes vê aquele bebezinho na incubadora e aí pensa, ninguém vai tocar, ninguém vai mexer. Às vezes eles estão sem dieta, né, por questão, né, protocolo médico. E a mãe mesmo assim acha que não precisa, que só precisa estimular quando esse bebê for receber o leite. Não, mesmo que esse bebê não esteja recebendo de primeiro leite, o ideal é já ir estimulando para a hora que ele tiver a dieta liberada, já ter o leitinho da mamãe, que nada substitui, né? Lógico, porque assim, a gente pensa, vou esperar o bebê sair do UTI, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, e aí se deixa essa mama sem estímulo, de repente o bebê sai e daí já não tem mais a produção de leite, porque a gente sabe que para o leite descer e para tudo dar certo precisa de vários fatores. E a mãe preocupada com aquele bebezinho lá na UTI sozinha, não consegue. Então, ter um profissional que trabalha justamente com isso, tu tens um espaço, Andressa, onde tu recebe essas mães, onde tu auxilia na amamentação, na extração de leite, é isso? Isso. Eu não tenho horário para trabalhar, né? Como eu falo sempre, estou sempre online. Saiu da UTI, mas... Saiu da UTI, mas estou sempre online. Porque não tem hora para amamentação, né? E às vezes faz diferença uma mãe que nasce de bebê prematuro, ganha bebê à noite e só vai no outro dia entrar em contato? Não, já pode entrar em contato até à noite, que daí já vai ter a bombinha para estimular. E quando a mãe precisa de auxílio, a mãe já está em casa ou, né, mesmo recebeu alta da UTI, não, quer saber, conhecer quais os modelos que a gente tem, pode ir lá na nossa loja, conhece os modelos, vê qual que se adequa à necessidade, né? Porque às vezes indicam um modelo e na verdade a realidade dela precisa de outro modelo. Então, hoje até eu trouxe o duplo, que a outra vez eu trouxe de um seio só por vez, a gente tem os duplos também. Então, o estímulo duplo também é ótimo para a mãe de UTI neonatal, porque acaba sendo mais rápido, né? Que a gente sabe que tem um reloginho. Tem horário para mamada, tem horário do cuidado, então o bebê tem que estar sempre com o leitinho pronto ali para a mãe, para o bebê, né? E aí é muita pressão para a mãe, além de ter um bebê que está longe dela, que ela vai para casa e não levou, ela tem aquela rotina, aquele compromisso de ter, né, de horário a mamada do bebê. E assim, você falou sobre qual modelo de máquina. Essas informações a gente não tem. A gente precisa da ajuda. No meu caso, eu ganhei uma bomba e eu nunca consegui utilizar, não te conhecia. Então, assim, do que me adiantou aquela bombinha, sabe? Então, assim, um profissional te mostrar, não, mãe, você vai pegar a mama assim, a bombinha você coloca assim, você precisa relaxar, você precisa ficar tranquila, pensar em algo bom, porque senão tu vai comprar um objeto que você nunca vai conseguir utilizar. Exato. Né? E às vezes, quando a gente compra qualquer modelo de bomba, ela vem com um tamanho de cone. Aqui eu trouxe 2 tamanhos de cone, mas a gente tem 6 tamanhos. Então, faz diferença também na hora de usar uma bombinha, porque se você usar o tamanho errado do cone, você pode ter o leite na mama, mas não vai conseguir extrair ele. Então, assim, são detalhes, pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de usar o equipamento. E aí a mãe também sai de lá, além de... com um mini curso da Andressa para extrair o leite, com os potinhos, com tudo que ela vai precisar para armazenar o leite, tem óleos, tem chás, porque assim, o bebê não está mamando, então ela não tem aquele estímulo da amamentação, então ela vai ter um estímulo elétrico, manual, no caso, né? Que ela vai utilizar as mãos para fazer massagem, vai utilizar a maquininha elétrica para extrair o leite. E aí tem os chás que também ajudam a produção de leite? Isso, aí a gente tem os chás, os extratos. Eu sempre oriento, principalmente quando o bebê está na UTI, com a avaliação do neonatologista, né? Porque bem ou mal é uma erva, então vai passar para o leite também.
E a questão é super importante, a mãe acha que só tem que extrair na hora que estiver na UTI, né? Que tem rotinas de UTI que só pode extrair dentro da UTI mesmo, né? Não pode levar para casa, tirar em casa e depois voltar o leite para a UTI. Mas aí tem mães que acham que, por exemplo, o último horário de visita foi 23 horas, só precisa extrair de novo às 8 da manhã no outro dia, quando for para a UTI de novo. E essa rotina da noite é super importante, porque o bebê mama de 8 a 12 vezes no dia. Então, não é porque ele está na UTI que ele não vai mamar, ele vai mamar. Você já vai ter deixado o leitinho lá. Mas é importante manter essa rotina em casa também. Porque se o bebê estivesse dentro de casa, o bebê acordaria para mamar. Então, o corpo estaria produzindo. Aí o bebê está na UTI, então o corpo entende que a produção de leite tem que ser bem pequenininha. Depois, quando volta aquele bebê, então dá toda essa... Esse tipo de informação é muito importante, porque nem toda mãe tem esse conhecimento. Então, daí, eu digo assim, ó, procurar a Via Láctea é muito mais do que... comprar ou locar uma bomba. Ela vai ter contato com uma pessoa que viveu tudo isso e que realmente tem conhecimento para passar para a mãe. Eu acho que esse é o maior diferencial. Assim, tu tem um lugar para receber, para acolher essa mãe, entende esse mundo de UTI neonatal, eu acho que isso faz toda a diferença. Faz sim. E pode ir lá na loja, estou super à disposição e tem vários itens de amamentação, então às vezes não precisa da bombinha, precisa de um chá, não precisa do chá, precisa de uma rosquinha, precisa de um protetor, então assim, tudo do universo amamentação a gente tem lá. Que bacana. E daí assim, dentro de uma UTI neonatal, a mãe não precisa levar a bombinha, ela utiliza o material que tem dentro da UTI? Depende da rotina da instituição. Tem maternidades que tu pode levar o equipamento e extrair dentro da UTI. O que não pode é tu extrair em casa e levar aquele leite que tu extraiu em casa, porque daí a UTI não sabe como é que foi a rotina de higienização para extrair esse leite, armazenar, o transporte até a UTI. Então, dentro da UTI pode levar o equipamento. Mas é interessante ela ter em casa justamente para fazer pra esse manter. Estímulo que a gente falou que é tão importante, né? Exato, manter o estímulo. Entendi. Andressa, muito obrigada por todas essas informações, obrigada por dividir conosco esses conhecimentos, por se dedicar tanto a essas mamães, por ajudar, que a gente sabe que esse período de UTI neonatal não é fácil, só quem viveu sabe. Eu, graças a Deus, não precisei vivenciar essa experiência, mas muitas mães vivenciam e acabam, por diversos motivos, desacreditando e desistindo da amamentação. E aí a gente traz profissionais aqui, experientes e qualificados, para mostrar que mesmo o bebê estando dentro de uma UTI neonatal, é muito importante a amamentação, o estímulo dentro de casa. E qualquer dúvida que você tiver sobre esse período, sobre a amamentação, entre em contato com a Andressa através do Instagram dela, Via Láctea, também no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que ela responde por tudo que envolve maquininhas de extração de leite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Novembro Roxo, mês de falar sobre bebês prematuros. E a gente vai começar esse assunto com a Keller, que é fisioterapeuta. Bem-vinda. Obrigada. Oi, Você Mari. trabalha dentro de uma UTI neonatal. Isso. Então você vê muitos bebês nascendo antes do tempo. E eu queria entender o que acontece, qual é o papel, na verdade, de um fisioterapeuta dentro de uma UTI neonatal. Bom, UTI neonatal é um termo que assusta bastante gente aí, né? Muitos pais, muitas mães. Mas, embora esse termo seja utilizado para generalizar a unidade neonatal. Entendi. Na maioria das maternidades, nós contamos com uma unidade neonatal que é dividida em UTI neonatal, unidade de cuidados intermediários e unidade de cuidados intermediários canguru. Após a avaliação da equipe, então o bebê é destinado para
uma determinada área, de acordo com o seu quadro clínico. Isso, é bem isso que eu ia te perguntar. E daí, então, o que acontece em cada uma dessas sub-áreas, dessas divisões? Bom, a UTI neonatal é destinada para os bebês, para os prematuros extremos, que são os que nascem com 24 a 30 semanas de idade gestacional, ou para as crianças que apresentam alguma condição de risco e para as que fazem uso de suporte ventilatório. São as crianças que não respiram sozinhas, que precisam de alguma ajuda de oxigênio para respirar. Então, essas crianças são encaminhadas para a UTI neonatal. Na unidade de cuidados intermediários, é destinado para as crianças, os prematuros moderados, que são os acima de 30 semanas, e as crianças que fazem uso de pouco ou nenhum suporte ventilatório. Algumas maternidades já contam com a unidade de cuidados intermediários canguru, que são onde ficam os bebês que já estão próximos de receber alta. Nessa unidade, a gente prioriza os cuidados do bebê pelos pais. Entendi. Então, geralmente, a mãe, ela fica internada na maternidade ou passa a maior parte do tempo possível na maternidade e os pais participam bem ativamente dos cuidados com o bebê, da troca de fraldas, verificar a temperatura. Bacana, por isso o nome canguru. Isso, e é onde a gente... O método canguru, ele é uma política pública hoje no Brasil, e uma dos pilares do método canguru é o contato pele a pele de mãe com bebê. Então, o bebê é colocado sobre o peito da mãe, envolto numa faixinha, e a mãe passa a maior parte do dia com o bebê nessa posição, fazendo todas as atividades, né? Mas a maior parte do dia, ou às vezes até o dia todo, com o bebê nessa posição. Que delícia! Então já é como se fosse o último estágio. Isso. Que o bebê já está quase pronto, como você disse, para receber a alta, aí os pais já estão lá fazendo todo esse trabalho, que bacana. Uhum. Keller, e assim, um bebê nasce antes do tempo, diversos problemas eles apresentam justamente por isso que eles têm que ficar dentro de uma UTI. Isso. E o que um fisioterapeuta ele pode ajudar na respiração, por exemplo? Bom, embora não seja uma especialização tão comum na área de fisioterapia, a fisioterapia pediátrica e neonatal é muito importante para o desenvolvimento e também para a qualidade de vida, tanto das crianças quanto dos bebês recém-nascidos. A partir de uma avaliação do fisioterapeuta e do quadro clínico, é traçada uma conduta de tratamento e de acordo com as necessidades daquela criança. Então, esse tratamento pode ser focado na parte motora, neurológica, para prevenção de deformidades, estímulos adequados e também para a parte respiratória. Na parte respiratória, que é bastante utilizada na UTI neonatal, porque a maioria dos bebês prematuros tem alguma alteração respiratória e que também é persistente ao longo do desenvolvimento deles, pelo menos ali na primeira infância, existem vários métodos, várias técnicas, mas uma técnica que está sendo bastante utilizada é o método de fisioterapia respiratória gentil. Que busca a máxima eficiência do padrão respiratório e da parte motora com o mínimo de esforço possível. É um método de cuidado global que respeita a individualidade e a condição de todas as crianças. Cada bebê é único e precisa de um cuidado, uma atenção única. Isso. Como se diz na UTI, numa UTI neonatal, cada dia é um dia. Sim. Né? Então, e essa conduta ela pode variar ao longo da semana, ao longo de todo o período de tratamento e às vezes até ao longo do dia. Os bebês eles mudam muito o quadro clínico e tanto para alguma intercorrência como para melhora. Claro. Então, muitas vezes a gente vai alterar ali a conduta ao longo do dia no atendimento de fisioterapia. Geralmente a gente faz de 1 a 3 atendimentos por dia de acordo com a necessidade desse recém-nascido. E a gente também segue, depois é muito importante, o acompanhamento dessa criança após a alta hospitalar. O nosso desenvolvimento nos primeiros 2 anos é onde ocorre a maior parte do nosso desenvolvimento, tanto cerebral quanto respiratório. Então, é muito importante que essa criança seja depois acompanhada após a alta hospitalar.
Olha que importante, porque assim, um bebê que nasceu prematuro, toda a contagem também é diferenciada. A gente sabe pela questão da alimentação, introdução alimentar também. Então, é muito importante um fisioterapeuta acompanhar esse desenvolvimento também para ver se está no tempo certinho, se precisa de algum auxílio em alguma parte que quando nasceu de repente era mais debilitada, né? Isso mesmo. Existem marcos de desenvolvimento, né, principalmente na questão motora, mas esse marco para o bebê prematuro, ele é diferente, né? Na verdade, a gente não tem é de acordo com a condição desse bebê, né? Que bacana. Adorei. Obrigada por tantas informações. Parabéns por essa escolha de trabalhar com esses bebezinhos, porque realmente não deve ser fácil, mas é muito gratificante. É um trabalho muito lindo, é muito gratificante a gente receber essas famílias e fazer parte do desenvolvimento dessas crianças. Né? A gente sabe que para os pais não é um momento fácil, acho que ninguém quer ir embora e deixar o filho na maternidade, é muito difícil. E a gente busca acolher também essas famílias, essas mães, esses pais, né? Ser um pouco de rede de apoio, tanto durante a internação quanto depois. Que bacana. Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução da alimentação complementar no bebê, um assunto muito importante que gera muitas dúvidas para as mães. A recomendação atual é que a introdução dos alimentos seja por volta dos 6 meses de vida e há algumas razões para essa idade. Uma delas é que o aleitamento materno ele deveria ser exclusivo até os 6 meses e também porque nessa idade o bebê já vai ter uma maturação do sistema digestivo e neurológico para receber os alimentos. A gente percebe na prática que o bebê está pronto para isso porque ele já fica mais sentadinho, cabeça firminha, olha para os alimentos, presta atenção, quer pegar. Esse processo ele pode ser um pouco lento, mas tem que ser prazeroso. Então a dica que eu dou para as mamães é que tenha paciência, controle a ansiedade, que cada criança vai ter o seu tempo. Associação de sono. Você sabe o que é? Como funciona? Esse foi o tema que eu e a minha educadora de sono, a Giovana Regis, bem-vinda novamente. Obrigada. Escolhemos para abordar hoje no programa. Então, queria que tu contasse para nós o que é associação de sono. A associação de sono é aquilo que nos traz conforto e segurança no momento de adormecer. Todo mundo tem associação de sono. Algumas pessoas elas vão tomar o banho antes de dormir, e aí elas vão para a cama e elas ajeitam o travesseiro de uma maneira diferente, né? Tem que abraçar um travesseiro, tem que puxar um edredom de determinada forma. Então, todo mundo tem uma associação de sono, que é aquilo que vai trazer segurança, é aquilo que a pessoa está habituada no adormecer. Entendi. Os bebês, eles também têm associação de sono. Então, assim como a gente, né, os bebês eles também têm algumas formas que eles preferem de adormecer, né? São hábitos no adormecer. Entendi, mas isso é a mãe que ensina? Naturalmente o bebê ele se adequa lá no comecinho da vida e já vai associando? Isso é positivo, é negativo? Como é que funciona? Então, algumas associações elas são muito naturais, né? Como por exemplo mamar. Sim. Então o bebê pequenininho ele vai mamar e ele vai adormecer. Então o ato de mamar e adormecer para ele começa a funcionar como uma associação para o adormecimento, né? Então o bebê começa a linkar que cada vez que ele precisa dormir, ele é amamentado, né? Então vai se construindo aí algumas associações ao longo do desenvolvimento do bebê, né? O ninar também, né? Que é algo que os pais fazem meio que intuitivamente, né? Para o bebê acalmar. Mas o mais importante para os bebês, na verdade, é o que eles sentem durante o adormecer. De que forma que esses cuidadores transmitem para ele que dormir é bom, que ele está seguro, que ele pode relaxar para entrar no sono, né? Então, muito mais do que o que os pais fazem, é como eles transmitem essa mensagem sobre adormecer para o bebê. Entendi. Né? Então, o negativo e o positivo vai depender muito do estado emocional que esse pai, essa mãe, esse cuidador tá ao ajudar o bebê no adormecer.
né? Então, uma mãe, por exemplo, que está amamentando e ela está feliz, ela está tranquila, ela está levando isso como um conforto verdadeiro para o bebê, né? Está sendo uma figura de apego para esse bebê, está transmitindo segurança, a associação de mamar para dormir vai ser maravilhosa. Agora, uma amamentação de uma mãe que está angustiada, com raiva, não querendo estar ali, né, que está muito tensa, essa tensão o bebê também vai captar. Então, ele vai começar a captar uma associação de sono como algo que não é bom, né? Não é seguro dormir, não é confortável dormir. Eles têm medo desse momento do adormecer? O adormecer para o bebê é uma entrega muito profunda. Porque na hora que a gente adormece, a gente não consegue levar ninguém com a gente. Então, né, ele perde totalmente essa consciência. O bebê ele não sabe que o cuidador está ali do lado, ele não sabe que se ele chamar o cuidador vai voltar. Né? Então, sim, os bebês eles têm um pouco de insegurança natural, né, com esse ambiente novo, não é mais lá dentro da barriga que ele está. Então, ele precisa começar a descobrir aos poucos que dormir aqui fora também é seguro. E como que o bebê vai descobrindo isso, né? Quanto mais os pais ajudam o bebê nessa regulação, quanto mais os pais respondem ao bebê durante os despertares e ajudam ele a voltar a dormir, mais ele vai se sentindo confiante e seguro, né? Então, se o bebê chama na madrugada para verificar se a mãe está ali e a mãe responde, ele vai, opa, que bom, posso voltar ao sono, né? Então, é um pouco contrário do que no popular se pensa. Que eu tenho que deixar de responder ao meu bebê para ele não se acostumar mal, para ele não ter associação negativa de sono. E, na verdade, a associação de sono do bebê é segurança, é geralmente a mãe. Né? Então, é muito importante que as mães saibam que elas são a associação positiva de sono do bebê. Então, assim, o bebê que acorda muitas vezes à noite, não é que ele associou que ele precisa mamar ou que ele precisa do colo, é porque ele precisa daquela segurança para voltar a dormir. Exato. Então, não é a associação que desperta o bebê. Ele desperta, o bebê desperta porque é natural que ele desperte pela própria arquitetura do sono, porque a gente tem que pensar assim, o ciclo de sono como que funciona? A gente adormece, está em sono leve, vai aprofundando o sono, depois a gente volta para sono leve e tem um breve despertar. Durante esse breve despertar, o bebê vai checar se ele está precisando de algo ou não. Se ele está confortável, seguro. O bebê e nós, então ninguém dorme a noite inteira, né? Com certeza. Então o bebê ele vai despertar por conta da própria arquitetura de sono ou por alguma necessidade não atendida ou por algum bloqueador de sono que está agindo ali no corpinho dele. E a associação de sono é aquilo que ajuda ele a voltar a dormir. Então não foi a associação que despertou o bebê. A associação é aquilo que ajuda ele a voltar a dormir. Entendi. E assim, existe algo positivo, alguma associação que seja interessante fazer? Por exemplo, no meu caso, eu uso o som do útero. E eu penso que quando ela acorda, ela se sente naquele mesmo ambiente que ela estava quando ela adormeceu e ela volta a dormir, talvez por aquele barulhinho. Enfim, tem alguma coisa que os pais possam fazer para que o filho crie uma associação positiva? Então, o ambiente é muito importante, porque uma associação que todos nós precisamos é de conforto, Sim. de que dormir é confortável, né? Então, cuidar do ambiente, tá sempre escurinho, o som do útero que tu fala que é o ruído branco, né? Que é aqueles barulhinhos o tempo todo, é positivo, sim. Eu já associei o meu sono com esse som. Lá em casa também. Se eu não estiver ouvindo o meu sonzinho do útero, é uma dificuldade tremenda. Até porque tem barulhos externos, cachorro, carro. Então, com o som do útero ligado ali no quarto, portinha fechada, eu durmo tranquilamente. Isso. E com a repetição, né, quando isso se torna consistente, esse ambiente preparado, esse cuidador disponível para ajudar a criança a não adormecer, passando segurança para a criança, é o mais importante, segurança emocional. Né? Aos poucos a criança vai, durante o breve despertar, ela nunca vai deixar de fazer o breve despertar. Pro resto da vida vai fazer breve despertar. A gente acha que não, né? Eles não estão despertando mais. Não. Eles despertam, mas agora eles já conseguem voltar a dormir. Isso. Então, quando ela se sente segura, esse ambiente está com o sonzinho do útero, essa mãe já respondeu tantas vezes que ela tem certeza que a mãe está por ali, né? O bebê começa a emendar um ciclo de sono no outro. E aí a gente tem a sensação que ele dormiu a noite toda. Sim. Ou diminuiu o número de despertares, né? Na verdade, que é o sonho de todas as mães, quando o bebê acorda, né? Isso, exatamente. Então, ao invés de brigar contra algo
que, por exemplo, é natural, como mamar e dormir no começo da vida, focar mais em estar relaxado, em estar tranquilo e saber que isso para o bebê é o natural dele, Sim, né? eu já ouvi dizer assim, se ela dormir mamando, tu acorda ela, não deixa ela dormir. Eu não consegui fazer isso. Então, porque eu assim, achava tão natural, ela estava ali mamando, ela se entregava naquele momento, ela Claro. relaxava 100%. Hoje eu entendo, porque é quando ela se sentia completamente segura. Isso. É até uma atividade que garante, né, é muito primitivo isso. Quando o bebê está mamando, ele garante que o cuidador, pensa, né, na época a gente não tinha casa e tudo mais, que o cuidador não saia dali, não fuja e não deixa ele, né, não vá para longe e deixe ele ali. Então ele pluga e consegue dormir. Mas claro que tem aquelas mães que, por exemplo, não estão mais confortáveis amamentando, sentem dor nas costas durante o ninar. Então isso começa, se está ruim para a mãe, não vai estar bom para o bebê. Então, a gente não tem que focar no o que essa mãe está oferecendo, mas em como essa mãe está. Então, se, por exemplo, tem mãe que não está mais confortável amamentando, essa amamentação, com certeza, vai prejudicar o bebê nesse sentido, porque ela não está bem. Então, não tem problema nenhum que essa mãe fale, olha, meu amor, eu te amo muito, a mamãe vai continuar aqui do teu lado, vou ficar abraçadinha contigo, mas eu não posso mais te ninar em pé, porque minhas costas doem. Ela vai estar sendo verdadeira com ela, né? Ela vai estar respeitando a própria necessidade, o próprio limite e ensinando para o bebê sobre também respeito, né? Sim. Às necessidades e limites. Então, a forma que o bebê adormece, a associação de sono, ela pode ser modificada quando a família quer, quando a família precisa. A autonomia do bebê de adormecer sem tanta ajuda externa também pode ser construída ao longo do desenvolvimento, né? Que é o bebê, por exemplo, deitar no bercinho ou deitar na caminha e adormecer por conta. Né, só com a presença do cuidador ali. Isso pode ser construído, mas sempre o quê? Nutrindo esse bebê emocionalmente, garantindo que você está ali, né? Deixando esse bebê relaxado, seguro, e aí confiando que ele é capaz de fazer isso se ele estiver seguro e relaxado. Né? E sempre que o bebê não tiver, porque eventualmente a criança não vai estar se sentindo assim, a gente resgata e a gente dá o colo de novo e a gente dá carinho. Então, é uma construção, é um processo. Nossa, é tanta informação, é tão bom entender, porque é um assunto que gera muitas dúvidas e dificuldades, que é o sono. Eu espero ter te ajudado. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Até. Are you ready? E em meio a tanto estresse, tantas dificuldades que essas mães passam no pós-parto, verruga, olheira e tudo mais. E quem é que nos ajuda depois nisso tudo? A nossa especialista em pele, dermatologista, Solange. Bem-vinda mais uma vez. Aposto que muitas mamães te procuram depois no pós-parto com olheira, cheia de ruga, estressadas. E aí, o que fazer agora? Tem o que fazer? Tem. Oi, Mari. Na verdade, assim, sempre tem o que fazer. Temos que primeiro lembrar que algumas coisas são passageiras, porque muitas vezes está atrelado com a nossa falta de sono. E talvez algumas sensações, reclamações nem sejam reais. É só mais uma sensação de tu te olhar no espelho, tu não te reconhecer, aquele boom de hormônios, aquela confusão toda. Outras são potencializadas, você já tinha, e com isso, sem dormir direito, sem ter tempo para si mesmo, quando você se olha, tu começa a ver o que tu já tinhas e, na verdade, tu observa e diz, o que eu vou fazer? Preciso melhorar. Sim. E eu sempre digo para os pacientes, sempre digo aquilo, né? Nós estamos lá, pós-parto, a barriga não volta imediatamente ao normal. Não tem passe de mágica. Você ganha bebê e você ainda sai barriguda da maternidade, aquilo ali é um estresse fenomenal. Algumas vão ter estrias, aí elas vão vir e daí realmente quanto antes virem para a gente tratar as estrias é melhor. Se eu vou conseguir fazer um microagulhamento, um laser de CO2,
vamos conversando, porque também tem um tempo de recuperação. Como é que elas, dependendo da extensão, como é que eu vou fazer algum tratamento e pedir para elas cuidarem na cicatrização com um bebezinho, às vezes ela sozinha em casa. Sim. Mas eu posso pensar em dar algum tratamento tópico para elas usarem. Aí eu sempre reforço que assim, aproveita aquele momento que você vai tomar banho, relaxa, usa para si. E isso a gente tem muita coisa. A gente pode até melhorar a nossa qualidade da pele, a gente pode aliviar um pouquinho nossas ruguinhas, um pouquinho nossas olheiras, mas nem tudo vai ser só com creme. Sim. Às vezes termos que ir para tratamentos mais importantes, digamos assim, que requer até que eu aceite, que são com agulhas. Então não é só passar um creminho de manhã e de noite. Aí a gente entra naquele grupo do preenchimento, ou do que está tanto em voga, que é a harmonização facial. Eu sempre digo que a harmonização facial não é para harmonizar, na verdade é um preenchimento e ele vai tratar alguns defeitos e enaltecer algumas qualidades e dar uma escondidinha no que nós temos não tão bonito. Ou seja, isso que tu falou é tudo que a gente quer. Exatamente. Reuniu nessa frase, harmonização facial, tudo que a mulher precisa. E daí nós vamos lá. Pode ser para tratar a olheira, pode ser para melhorar um pouquinho do malar. E com isso, assim, às vezes com algumas seringuinhas de ácido hialurônico, infelizmente é tudo com agulhada, a gente consegue restabelecer. Mas eu já sei que tu é a mestre das agulhas, que tu tem umas técnicas lá que as tuas agulhas doem menos que as dos outros. A gente sempre consegue. E principalmente deixa o ambiente calmo, deixa relaxada. Passa segurança, né? Passa segurança, conversa antes com a paciente. Tem gente que tem fobia de agulha, Sim. mas daí se conversar, deixa deitadinha, bem preparada, diz assim, meu Deus, mas eu queria fazer mais. Não, mas não precisa. Não, mas aproveita, eu tô tão bem. Que legal, né? Isso já é um feedback maravilhoso, né? Sim, e elas conseguem realmente, assim, se recuperar. Sim. Porque para quem foi mãe ou para quem acompanha essas mamães de primeira viagem ou já de outras viagens, é um tempo de muita dedicação para o bebê. Nossa, sem dúvida. E às vezes a gente esquece, às vezes, quase de tomar banho, quem dirá das outras coisas. E aí, quando tu não é mãe, tu ouve isso. Hoje nem escovei os dentes, não consegui tomar banho ainda. Aí tu fica, nossa, que horror, né? Essa mulher não se cuida. Nunca que eu ia deixar isso acontecer comigo. Aí, pum! E a gente vê muito isso, né? Exatamente. E daí, isso também ajuda até para tu recuperar aquela mulher de antes da gestação. É isso que eu penso. Que passa o tempo da gestação, a gente fica ali muito assim, eu sou um berço de uma vida. Eu acho que a maioria deve ser a época que mais se alimentou bem, se cuidou, vai em médico. Se é para ir toda semana, vai. Se é para ir 2 vezes na semana, Como vai. pode, né? Tudo comportado e tudo certinho. Eu acho que eu nunca escutei uma gestante dizendo que faltou alguma consulta ou algum exame. Então, com isso, eu acho que no pós-parto elas devem ir na dermato ou seu médico de confiança, em quem elas vão, pode ser o cirurgião plástico. Às vezes elas têm alguém que faça também esse tipo de procedimento, que é também de confiança, para pegar e conversar, para pegar e ver o que eu posso fazer para eu voltar a ser quem eu era antes de querer virar mãe. Porque a gente passa nessa brincadeira, são 9, 10 meses, tem algumas mulheres já se preparando há mais tempo e a gente vai esquecendo. Sim, sem dúvida. E daí para eu fazer o preenchimento, microagulhamento, se eu tiver um amparo, se tiver uma rede de apoio, que eu sempre falo, a rede de apoio serve para amamentar, com certeza, porque é uma trabalheira. Nossa. E serve até para essas coisinhas, para eu voltar a ser quem eu era. Para eu voltar a uma atividade física, para eu voltar a fazer meu preenchimento, para eu voltar a me cuidar. A gente fala muito de, nasce o bebê, tem aquele luto, porque a mulher que pariu não é mais aquela mulher de antes, né? Aquela mulher, ela se foi. E daí, quando vem a outra mulher, a mãe, a gente tem que amar essa mulher também. Exatamente. E aí o que acontece? Eu tô cheia de olheira, tô cheia de ruga, tô perdendo cabelo, tô gorda, com estria. Como é que eu vou amar essa mulher? Aí vem depressão pós-parto, vem todo aquele estresse de não aceitar aquela nova mulher, a mãe, que é uma fase mais linda da vida da gente, a gente não consegue curtir em um determinado momento. Aí, claro, aí a gente procura profissionais que vão nos ajudar a levantar a nossa autoestima, também psicólogo para nos ajudar Exatamente.
trilhar esse caminho, mas eu acho muito importante a gente achar um tempo para cuidar da gente, assim, sabe? Porque olheira incomoda, ainda bem que eu uso óculos e tapa as linhas. Dá uma tapada. Incomoda, a gente se olha e, poxa, sabe? Daí ruguinha, estria, e é bem complicado, né, Sol? E na verdade, assim, né, tu tá num momento que é de extrema dedicação e cansaço. E aquele pouco tempo que tu tem à tua disposição, parece que tu vai te olhar no espelho e tu não te reconhece, por N motivos. Mas também porque a gente para de se cuidar. Sim, óbvio. E daí eu sempre digo, acaba servindo até para devagarinho a gente vai voltando. Porque senão nós vamos ser aquelas mulheres que daí elas dizem que não consegue escovar, mas a criança já tem 4 anos, a criança nem dá mais tanto bola para nós. A criança já tá até na escola e a mulher já tá... Porque a gente deixa isso acontecer com a gente. Então a gente também tem que se resgatar. De algum modo a gente tem que ter forças e conseguir ver o que a gente tem de bom. E até aquela coisa, ficou uma estria, poxa, vai ser uma estria mais difícil de tratar, às vezes vai ficar um pouquinho residual, faz parte de uma história. Sim, Do mesmo jeito as ruguinhas, que às vezes a pessoa diz, mas eu não quero nada aqui. Até bebê tem o suco. Então nós temos que lembrar que ninguém é uma cera, mas a gente pode e deve sim sempre melhorar e sempre tentando manter a nossa individualidade, para nós não tentarmos assim, eu quero parecer tal artista, quero parecer fulano de tal. Não, eu tenho que parecer melhor na minha versão. Quem eu sou, o que eu posso melhorar? De tratamentos em casa, em tratamentos no consultório. E o de consultório pós-parto, principalmente, é toxina botulínica, que é o famoso Botox, e os preenchimentos de ácido hialurônico, que entra esse rol da harmonização facial. Que eu sempre, os pacientes dizem, mas você faz MD Code, faz AB Face. São nomes de técnicas que usam o ácido hialurônico. Todos eles têm o intuito realmente de harmonizar o seu rosto. Por isso que a gente acaba usando o termo harmonização facial. Mas todos eles usam ácido hialurônico com a intenção de realmente melhorar aquilo que a gente foi perdendo, a nossa jovialidade. Para nós voltarmos aos nossos tempos áureos. Que bacana. Parabéns por trabalhar com mulheres e por ajudar essas mulheres a resgatarem essa beleza que às vezes acaba se perdendo num período tão importante e delicado ao mesmo tempo. Muito obrigada e até a próxima. Imagina, o prazer foi meu. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. A loja Divino Bebê tem fabricação própria. São mais de 10 anos de experiência no mercado de enxoval para bebês. Temos estampas exclusivas, contamos com um bordado industrial e manual e um catálogo de materiais da melhor qualidade para personalizar com carinho o sonho de cada cliente. Temos roupa especial para batismo, vestuário, móveis e decoração. Uma loja completa com produtos selecionados para atender todas as necessidades do seu bebê em um só lugar. Divino Bebê,
afeto e qualidade que o seu bebê merece. Agora a gente vai falar sobre aquilo que a gente tanto ama, fotografia, com ela, Thaís. Bem-vinda novamente. Ai, obrigada por me receber, é um prazer estar aqui. Hoje estamos sem uma fotógrafa. Sim, a Alice hoje não pôde vir, né, devido aos trabalhos que estão acumulados, né, então uma teria que vir, né, então no caso eu vi. Mas eu sei que você vai tirar todas as nossas dúvidas. Sim, sim. E vai nos explicar tudo, e a Alice atende lá no estúdio fazendo o que a gente está falando aqui, que é a questão das fotos de final de ano. Conta pra nós o que vocês prepararam para esse Natal 2020, depois de um ano tão difícil, tão cansativo, cheio de notícias ruins, chegar lá no estúdio para fotografar algo maravilhoso, juntar a família e ter aquele momento de 2020 lindo. O que vocês prepararam? Então, a gente preparou 2 cenários. Os nossos cenários, eles são muito grandes, né? Até a gente fala 2 cenários para as pessoas saberem que vai ter 2 setups, mas na verdade o nosso cenário ele tem 20 metros quadrados, né? Nossa. Então, assim, ele é bem grande. Mas no cenário de Natal, então a gente preparou toda uma ideia da família, né, de estar trazendo ali a família real, né? Então, o que há de mais importante para estar sendo fotografado. E a gente também fez um cenário daí, o do Natal, ele é mais clássico, né? E o do Ano Novo a gente fez bem moderno, cheio de olho grego, assim, para sair essa uruca, né? Vamos começar um ano novo com bastante energia boa, né? Que bacana. E devido a essa questão que a gente viveu em 2020, pandemia e tudo mais, como que vocês estruturaram esses ensaios? O que mudou, por exemplo, do ensaio de Natal e Ano Novo do ano passado para esse de agora, de 2020? Como que vocês se estruturaram para isso? Então, a primeira coisa que a gente fez a gente aumentou o intervalo entre as sessões, né? Então, o que acontece? Antes a gente teria 10, a gente reduziu pela metade, né? Então, para 5. Então, a gente faz de 2 em 2 horas que a gente atende o cliente para dar tempo da higienização total do ambiente. Outra coisa também que é importante que a gente fez esse ano com muita dor no coração foi não oferecer nenhum item pessoal. Então, as roupinhas que a gente sempre oferecia, né, os lacinhos de cabelo, enfim, esse ano não, por causa do protocolo de higienização que a Covid necessita, né? Então, assim, para ser um ambiente seguro, um ensaio seguro, que é isso que a gente quer trazer alegria, né? Então, a gente tomou essas precauções. E aí, quando a gente marca com vocês um horário, vocês já têm fotos e já mostram como é que vai ser o cenário, para a gente já se inspirar em roupa e tudo? Sim, a gente manda também, além das fotos, das inspirações, né? A gente fez uma paleta de cores, de sugestão para a escolha dos looks, né? A gente também fez painéis de inspiração, de looks. Às vezes eu até fico receosa de mandar os painéis, porque as pessoas ficam assim, mas então tem que ter essa roupa, tem que ser desse jeito. Não, é uma sugestão. Às vezes tu olha ali e daí, e aí eu tenho uma coisa parecida, claro, uma ou ideia, vou fazer né? desse jeito, isso aqui veste bem em mim e tal. Então, tem toda uma orientação para o dia do ensaio em relação às roupinhas, né? Isso faz toda a diferença, porque Sim. daí a gente já pensa na roupa, já pensa em tudo. Vocês têm dentro do estúdio alguém para fazer maquiagem também? Como é que vai funcionar? Não, a gente não tem produção dentro do estúdio, né? A gente indica, né, pessoas que produzem, mas para o estúdio realmente ele vir só tirar a foto, entendeu? Não ter aglomeração, Sim, né? justamente porque a gente fala nessa questão de coronavírus e tudo mais. Então, Sim. assim, vocês e a família e deu. E aí, como é que pode ser feito? A mãe, o pai, o filho, o cachorro, pode levar cachorro, o papagaio? Como é que vai funcionar? Pode levar o seu pet, assim, não tem problema. E assim, como ele é um ensaio que ele tem um tempo, né? A gente procura orientar para que não traga tantos familiares, né? Então, assim, a gente está restrito mais à família mesmo, os pais e os filhos, né? Entendi. Então, já é aquele retrato da família mesmo, da família, que é aquela família que mora dentro daquela casa, né? Isso, Entendi. E assim, o que vocês estão oferecendo? Tem diversos tipos de pacotes
com número de fotos e aquela questão que a gente também fala, álbum, que daí eu já quero montar um álbum, pode fazer direto com vocês? Sim, a gente tem várias opções de quantidade de fotos. Eu acho isso muito legal, porque a gente pensa muito como cliente, né? Como é que o cliente gostaria de ser recebido. Então, assim, para fechar um ensaio com a gente, tu fecha pagando só a reserva. Tu vai lá, tu sabe, antes de tu ir, tu sabe todos os pacotes, todas as possibilidades que tu tem, né? Mas tu não é obrigado a nada. Então, tu vai sempre como se tu fosse fazer o mínimo, né? E depois decide. Isso, depois tu decide. Depois de tu fazer o ensaio. Aí, logo após o ensaio, tu já escolhe as fotos. Daí tu já vê ali, gostei dessa, gostei dessa, gostei dessa. Então realmente... O pacote menor não dá pra mim, então eu preciso de uma coisa mais ampla, né? Não fica nada fixo, assim, obrigado. Não, sim, só depois que tu escolhe e daí tu toma a tua decisão do que for mais adequado, né? Sim, aí depois tu vê aquelas fotos maravilhosas, que é todas. Sim. Sim. E daí, se eu quiser montar um álbum lá direto com vocês... Sim, a gente tem álbum, ficou lindo até, o álbum chegou essa semana, né, com uma arte especial. Que lindo. Ficou muito maravilhoso, assim, daí já cabe todas as fotos, dá pra colocar ali, né? Então, bem legal. A gente tem várias opções. E vocês mandam, além da foto impressa, a foto digital? Sim, para todos os pacotes tem foto digital. O que vai mudar nas possibilidades, então, é a quantidade de foto, é o impresso, é o porta-retrato, ou é o álbum. Entendi. Né? Daí vão tendo essas outras hoje, possibilidades. assim, com redes sociais e tudo mais, a gente quer muito a foto impressa. Também algo que eu faço todos os anos, desde que eu estava grávida, faço uma bolinha para colocar na árvore de Natal. Temos bolinha de Natal também. Isso é bem legal. Dá para botar foto frente e verso, né? Diferentes até. Fica muito legal. E é muito presenteável, né? Porque daí é um ensaio, principalmente nesse momento agora que os pais às vezes não estão tão próximos, né? Os avós, no caso, Exatamente. Né? Então, essas fotos, elas são esperadas com muita ansiedade para estar passando, né? Então, é um momento, assim, de tu, de uma forma ou de outra, ficar mais próximo daquelas pessoas que tu ama tanto e que agora não deu, né? Verdade. Eu digo assim, que a fotografia, ela é um presente maravilhoso. Eu sempre presentei com fotografia, faço montagens, colocando fotos, por exemplo, eu fiz uma montagem com a foto do meu casamento, da minha sogra e das outras filhas dela. Então, assim, presentear com fotografia tem um valor... É uma preciosidade, Exatamente. Né? É muito rico um presente, porque é um retrato... Toca no coração. Exatamente. É ali um momento registrado que vai ficar para sempre. Toda vez onde tu colocares, tu vai olhar, vai se remeter àquele momento. E é como eu digo, assim, vocês escolheram um trabalho maravilhoso, que é registrar a felicidade. E agora registrando o Natal, o encerramento do ano de 2020. Então, assim, queria convidar quem tá nos assistindo para conhecer, entrar lá no Instagram deles, no Estúdio Andriane, ver os cenários incríveis que elas fizeram e questionar a respeito de valores dos pacotes e festejar com elas lá, porque a gente não sabe como é que vai ser essas festas, mas lá no estúdio de vocês dá para fazer a festa, né? Dá para fazer, sim. Vai ser maravilhoso. Querida, obrigada por todas essas informações e até o nosso próximo encontro. Logo eu vou lá para fazer as fotos com vocês. Sim. Vou ser muito bem recebida. É um evento, né? É verdade, eu vou lá me divertir, porque esse ano não foi fácil, mas nesse momento das fotos eu quero bastante sorriso e felicidade. É verdade. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Tchau.